E aí, gente, né? Hoje foi um dia bastante conturbado, né? O assunto do homem que perdeu a vida numa unidade do Carrefour lá em Porto Alegre deu muito o que falar. Eu até então fiquei com ressalvas em comentar sobre o assunto, porque o assunto em si é um assunto muito delicado, mas não é porque o assunto é delicado que a gente não deva falar, porque as implicações que são mais temerárias do que o ocorrido, tá? Por que eu falo isso? Houve sim um homicídio, né? Aqueles caras, aqueles seguranças, eles tiraram a vida daquele sujeito. Agora, não é porque o sujeito A ou B, branco, negro, asiático, seja o que for, era um ser humano, tá? E o despreparo daqueles seguranças levou ao óbito do sujeito. Por mais que o sujeito tivesse feito qualquer coisa ali, era apenas para ele ser imobilizado e caber, né, o que era necessário para averiguar a situação, mas não asfixiá-lo para tirar a sua própria vida, porque eles não têm autoridade para tal, ok? Aqueles seguranças, eles têm a culpa deles, e eles estavam dentro de uma unidade da empresa, tá? Então, querendo ou não, a empresa ela vai ser responsabilizada e esses funcionários também que causaram a, a situação àquela pessoa que perdeu a vida, independentemente da idoneidade, tom de pele, etc e tal. Mesmo que se fosse uma pessoa que tivesse empunhado com uma arma de fogo, de praxe ele teria sido neutralizado. Porém, não era a situação. Ela já estava imobilizada e não haveria necessidade de usar mais força. Diante disso, o que ocorreu? Ocorreu que causou comoção pela data de hoje, pela proximidade da data de hoje, né, que é o Dia da Consciência Negra, junto ao contexto que o rapaz ele tinha um arquétipo, tinha, tinha a característica de ser uma pessoa negra. Tá? Ok. Nisso causa uma comoção social, a mídia endossa e externaliza que o rapaz tinha essas características de negro, e isso causa o que? Um sentimento de dor, revolta, do racismo, etc. e tal. Isso causa uma grande revolta pela situação de barbárie, ok? Diante disso, é endossado que haja protestos, né? Que pessoas se revoltem e toda aquela coisa. E o que acontece? Há um sequestro da situação em prol de uma militância, de uma narrativa, né? Eles politizam a situação para que se torne algo para criar uma revolta, como ocorreu de fato numa loja de São Paulo. O ocorrido foi em Porto Alegre e na loja de São Paulo houve vandalismo, sabe? Agora eu fico pensando aqui comigo, se é necessário protestar, repudiar, usar tantas redes sociais, como também fazer protestos nas ruas, em frente às próprias lojas, mostrar toda revolta, toda raiva de ver uma pessoa perder a vida supostamente, né, pela sua pele e tal, coisa que não foi averiguado de fato. Será que foi por isso mesmo ou porque aconteceu algum outro fato e essa pessoa acabou entrando em vias de fato com esses seguranças que usaram o exagero de sua força pelo seu próprio despreparo, porque o Brasil é um país de pessoas despreparadas mesmo. O país é um país de burros e de gente burra e despreparada em todas as áreas, inclusive nessa. A gente vê que muitos seguranças e muitos policiais não têm um preparo adequado. E isso não é só no Brasil não, é em toda parte do mundo, e leva a este fato trágico.
Então nisso, então é válido adentrar em outras unidades do Carrefour e começar a botar fogo em tudo, vandalizar, colocar a vida de pessoas em risco, coagir funcionários, quebrar o estabelecimento, danificar os produtos, atear fogo, como atear um fogo. Tá, e dependendo onde você ateia esse fogo, esse militante raivoso, tomado pelo seu senso de justiça, ele não coloque fogo em produto inflamável. Gente, uma unidade do Atacadão também pertence ao grupo Carrefour em Campo Grande por um incêndio numa ala ali parece uma criança, alguma coisa assim. A unidade inteira se incendiou e foi um incêndio de grandes proporções. Se uma criança inocente numa unidade de uma unidade que a unidade Atacadão é enorme, causou todo esse estrago. Agora imagine um adulto do mesmo porte que eu querendo botar fogo deliberadamente e esse fogo atinja porventura produtos inflamáveis. A vida dessa pessoa estará em risco. A vida de terceiros, inclusive dos próprios militantes raivosos, estará em risco. A vida dos funcionários que não têm culpa, que precisam daquele emprego. Mas o Carrefour não é inocente. Não estou passando pano para a empresa. A empresa tem a responsabilidade dela. Mas a vida de pessoas que estavam ali fazendo suas compras fica em risco. A vida dos funcionários e dos próprios militantes. A troco de quê? De fazer justiça? Sendo que existem outros meios para buscar a justiça? Não, eles preferem agir do jeito revolucionário e a mídia usa essa situação para instigar mais isso. Instigar o que ocorreu nos Estados Unidos, e o pontapé foi o que aconteceu com aquele rapaz, o George Floyd, e trazer esse conflito para cá, porque nos Estados Unidos tomou grandes proporções. Agora eu não quero discutir nada em relação lá nos Estados Unidos, mas tentar trazer para o Brasil essa situação, que lá nos Estados Unidos tem outro contexto. Aqui no Brasil o contexto é outro. Então vai trazer esse conflito para cá, num país que já tem inúmeros problemas, que numa situação que existem outros meios para se buscar justiça, e colocando fogo em produto, depredando, não vai ajudar nada. Não vai fazer nada, não vai trazer a vida do cara de volta, não vai minimizar a dor da família. E se o cara é santo ou não, aí o problema é dele com Deus. Agora, mas o cara ele tinha respondido o processo aqui. Não estou querendo discutir isso, mas enfim. Tinha lá os BO dele, mas eu não quero dizer que por causa dos BOs dele ele mereceu o que aconteceu com ele. Não estou aqui para dizer isso, porque isso foi uma barbárie de fato. Agora, é igual o código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Eu fico pensando assim, será que os militantes no ímpeto de... Esses militantes não querem justiça, eles querem destruição. Tá? Eles endossam a destruição, o ódio, a raiva. A questão da justiça que eles buscam é um pretexto para botar para fora a vontade de destruição que todo revolucionário tem. Todo revolucionário quer destruir. É igual o João das 10, só veio para matar, roubar e destruir. Então eles usam isso, tá? Eles usam uma situação trágica para fazer esse tipo de coisa, não importando as consequências, nem com eles mesmos, tá? Nem com eles mesmos, e pelas cenas que eu vi no Twitter mostra que eles não têm nem consciência nem com a própria vida deles, tá? Aí eu vejo que isso vale a pena? Isso vale a pena? Eu acredito que não. Eu acredito que é só para causar mais o que? Medo? Porque vejamos bem, olha só, eles estão revoltosos com
com o que aconteceu com esse rapaz, com esse homem. Tá. E no âmbito e se num desses protestos, até endossado por pessoas da mídia que estão concorrendo à prefeitura, tá? Num protesto desses, numa raiva de vocês querendo depredar a loja, vocês atingem uma pessoa inocente que possa haver ser hospitalizado, uma pessoa inocente que até que é do grupo que vocês protegem, entendeu? Essa pessoa é atingida por algum objeto, algum artefato, e essa pessoa corra risco de vida ou de ter danos reversíveis. Essa pessoa coloque a família dela em uma situação vulnerável por conta dessa sanha revolucionária, hein? Imagine só, até uma pobre funcionária, aí vai descarregar a raiva no funcionário ali, sei lá, num estoquista, numa recepcionista, ou em outros seguranças que às vezes tem mais preparo do que aqueles dois que fizeram o que fizeram, em uma outra unidade, pessoas que não têm relação nenhuma com as outras, aí vai colocar a vida dessas pessoas em risco. Ou sei lá, eu vou ver uma pessoa com um uniforme no Carrefour, a pessoa vai lá e começa a agredir aquela pessoa, alegando que ela é como um suposto agente do racismo, algo assim. Isso não tem cabimento. Mas na sanha revolucionária não tem. Não tem. Não importa as consequências, o importante é fazer a revolução e usar alguma coisa como pretexto. Sei que a situação é grave, que tem que haver justiça, a empresa ela vai ter que se responsabilizar de alguma maneira porque aconteceu dentro das instalações dela, por funcionários dela, se for terceirizados também, a responsabilidade é da empresa. A empresa terá que indenizar a família dessa pessoa. Agora, quebrar, colocar a vida de terceiro em risco, isso não vai adiantar em nada. Mas é assim que os revolucionários agem, né? E vou ficando por aqui, galera. Falou!